você tem que se ajudar mais. Não, você tá aí sofrendo, tem tanta gente ali fora com um problema pior que o teu, e você aí sofrendo com coisa nenhuma? Não, te ajuda. Vai lá, tu consegue. Pois é, para você que tem ansiedade, depressão, pânico, deve ser fogo escutar isso, né? Eu também escutei na minha adolescência esse tipo de coisa, quando eu fui diagnosticado com uma depressão crônica. E onde o médico me disse que, enfim, não teria cura isso, que eu teria que estar medicado pro resto da minha vida. E muitas pessoas que me procuram também escutam isso. Elas dizem, eu tenho dinheiro, tenho família, amo minha família, tenho carro, tenho comida, não me falta absolutamente nada. Mas vem algum sentimento, parece que uma tristeza absurda, uma coisa muito grande, no caso de depressão, uma tristeza muito grande e eu não sei de onde vem isso. E tudo isso que eu tenho parece que perde o valor. E realmente isso acontece. Porque a nossa mente basicamente ela se divide em duas partes. Uma parte racional, que é a nossa mente consciente, onde nós sabemos que não precisaríamos estar sentindo aquilo, que nós poderíamos fazer diferente. Até vem uma coisinha chamada força de vontade, assim, vai lá, vai dar certo. Só que quando vem aquele sentimento lá de baixo, da nossa mente subconsciente, é como se botasse todos esses argumentos lógicos abaixo. Tudo isso perde a importância. Por quê? Porque houve um gatilho emocional que disparou uma reação em cima de um trauma, de uma memória de longo prazo lá do passado, que muitas vezes não vem ao consciente por estar reprimida na mente subconsciente. E com a hipnoterapia é como se nós acessássemos essa mente subconsciente e trazermos essa emoção do passado para cá. Só que só lembrar de algo não vai adiantar muita coisa. Nós temos que trabalhar isso, dessensibilizar isso para poder ressignificar e reeducar a mente. Porque durante a sessão de hipnose, geralmente é muito forte o sentimento, a emoção lá do passado que vem. E, inclusive, ocorrem muitas vezes catarses, que são emoções muito, muito intensas. E isso é bom porque nós conseguimos trazer essa emoção do passado exatamente como ela foi para cá, para poder dessensibilizar isso, trabalhar isso, ressignificar, para a mente poder ter novas escolhas e novos comportamentos. Porque só lembrar de algo não vai adiantar nada. E isso que dizem para você que você tem que se ajudar é uma coisa que você faz através da força de vontade. É como se fosse uma voz lá dentro assim, vai lá, agora vai dar certo, tu vai conseguir. Só que isso é como se fosse uma pilha. E isso dura por alguns instantes, por algum tempo, dias, quando muito, né? Mas é como se fosse uma pilha para iniciar um movimento. Mas ela não consegue manter isso por muito tempo porque não tem uma alimentação, digamos assim, de uma emoção lá de baixo para poder recarregar essa pilha. E tende a voltar a padrões, que é o que a nossa mente subconsciente sabe fazer. É como se fosse aquela trilha no meio do mato. Por mais sujo, com pedras, acidentado, com espinhos que seja esse caminho, a mente já conhece esse caminho de trás para frente, de frente para trás, e ela tende a repetir padrões. Por isso que mudar é tão difícil. Racionalmente, tudo muito fácil. Pensa logicamente, faz isso, aquilo, ótimo, tudo certo. Só que, no entanto, o que está lá na mente subconsciente diz exatamente o contrário. Se não tiver alinhado o que a mente consciente quer e o que a mente subconsciente quer, o que está pré-estabelecido na mente subconsciente tende a vencer sempre. Entre a imaginação e o conhecimento, a imaginação sempre vence. Isso já dizia o Dr. Maxwell Maltz no seu livro Liberte Sua Personalidade, que é um marco na minha vida, que me ajudou muito. Este livro aqui. Recomendo fortemente esse livro. Pode ver que ele está bem marcadinho aqui, porque eu já li ele uma dezena de vezes. E é muito forte isso. Eu não tinha essa compreensão do quanto a nossa imaginação influencia a nossa realidade, as nossas escolhas. Porque se você fechar os olhos e imaginar agora que está de pé, numa tábua de 30 centímetros a 15 metros de altura, provavelmente a tua mente vai embarcar nisso e você vai começar a sentir esse medo, esse receio de cair. Porque a mente subconsciente ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Então, isso torna um pouquinho mais difícil, porque ela tende a manter aquilo que já está pré-estabelecido lá dentro da sua mente subconsciente. E com a hipnoterapia nós conseguimos acessar essa mente subconsciente, trabalhar esses eventos traumáticos e colocar recursos emocionais para que você possa voltar a agir racionalmente, como eu também já consegui me trabalhar e me desenvolver, agir racionalmente, fazendo escolhas mais racionais, não reagindo à emoção,
A emoção, geralmente, quando nós estamos reagindo, e o que eu percebo depois da hipnoterapia com os meus clientes, é que o cliente deixa de ser tão... reagir, melhor dizendo. Ele deixa de reagir em cima da emoção e começa a agir racionalmente, pensar mais no que realmente está acontecendo. Porque assim, até uma analogia que eu comecei a fazer com meus clientes, ficou muito mais claro isso, foi o seguinte. Vou citar até uma amiga minha, uma advogada que eu conheci numa formação de hipnoterapia. Ela foi conhecer a hipnoterapia diretamente numa formação. E uns dias depois, uns meses depois dessa formação, ela me mandou um áudio no WhatsApp dizendo assim: Dudu, eu descobri que adulto não sofre. Quem sofre é a criança. Adulto pega, vai lá e resolve, pronto. E comecei a pensar, a refletir sobre essa frase que ela falou, e o que me chamou a atenção foi o seguinte: realmente faz sentido. Porque pensa comigo, a criança quebrou um copo. Tá? O adulto sabe que é só pegar R$2, R$3, vai lá no mercado, compra um copo novo, tá tudo certo. Mas a criança, ela não sabe que pode fazer isso. E ela começa a sofrer em cima daquela emoção. Começa a vir um monte de coisa, papai vai brigar, mamãe vai brigar, vou apanhar, vou isso, vai acontecer aquilo. Porque ela não sabe, ela não tem recurso emocional para lidar com aquilo e não sabe racionalmente que é só comprar um novo copo. E isso acontece muito depois da terapia, da hipnoterapia. Por quê? Porque a gente desinflama, como se inflamasse, libertasse aquela emoção lá do passado e a pessoa começa a agir racionalmente, começa a pensar mais racionalmente no que tem, deve ou não fazer, ao invés de simplesmente ficar refém, reagindo em cima de uma emoção do passado.